Ai, meu Então, Deus. Mas roots beleza. mesmo era ter que enviar carta, velho. Essa aí era a época que eu gostava. Ai, meu Deus. Eu peguei a época da carta, viu? Eu, quando era pequena, só tinha carta. As pessoas tinha telegrama. Eu nunca mandei um telegrama, mas carta eu já mandei. Mandar um fax. É, tá legal. Vamos ver então. Vamos dar uma revisada no que a gente viu. Que a aula passada a gente começou a falar sobre comandos de repetição. Deixa eu jogar vocês aqui pro lado, para se alguém falar alguma coisa, eu ver. Tá. Então, a gente tinha começado a falar do comando while, né? Então, basicamente, a ideia era que a gente estava ali executando um programa e eu posso escrever o mesmo comando várias vezes, mas isso daí vai ficando difícil à medida que eu quero executar aquele comando muitas vezes, né? Então, escrever print de 1 até 5 dá para fazer, mas escrever print de 1 até 100 é uma coisa muito chata. E também pode ser que eu acabe errando, né? Eu vou dando Ctrl+C, Ctrl+V aqui nesses caras. Se eu esquecer de mudar um número ali no meio, o programa vai dar errado. Então, o comando while ajudava a gente a fazer isso. O while significa enquanto, e aí tem aqui a condição, e enquanto essa condição for verdadeira, ele vai executar aqui. A hora que ela der falso, ele cai para fora. Então, tinha esse diagraminha aqui para gente. Lembrando que ele testa a condição, a primeira vez que ele passa no while, ele já testa a condição. Então, se a condição já for falsa de cara, ele nem faz nada, ele já sai e não executa nada que tem dentro daquele bloco. Né? Isso funciona do jeito que era o if, né? O if ele testa a condição, se for falso, ele não executa nada que tem dentro e cai para fora. Se ela for verdadeira, vai executar os comandos que tem dentro do bloco e vai fazer o teste de novo. Então ele fica ali testando de novo, de novo, de novo. E a gente viu também que se fosse sempre verdadeiro aquilo ali, aí ele continua ali para sempre. Se nunca deixar de ser verdadeiro aquilo, continuava imprimindo para a gente várias vezes. MC102 é muito legal. Então, aí a gente viu um exemplinho de como fazer aquele programa que imprime todos os números de 1 a 100. Algumas coisas chamaram atenção aqui, ó, nesse código. Que ele é bem simplesinho, mas, por outro lado, se a gente esquecer de fazer algumas coisas que estão aqui, o programa não vai funcionar. Então, a gente tem a inicialização da variável aqui na linha 1. Isso é importante porque vai falar para a gente com qual valor eu vou começar essa minha contagem. Se eu não inicializar corretamente isso daqui, na hora que eu fizer essa verificação, não é a verificação que eu estava esperando. Então, aí é um problema. Outra coisa que é importante é a atualização da variável aqui dentro. Se eu não fizesse i recebe i mais 1, eu também não vou estar verificando a cada iteração o que eu estou querendo aqui, né? Então, se eu botar isso aqui para rodar, ele vai lá e escreve. Então, ó, ele veio aqui, inicializou com 1, escreveu, escreveu aqui começando do 1, foi até o 100, porque eu tenho aqui um menor igual a 100. E aí, quando ele estava com o valor 100, né, ele veio aqui, deu print 100, e recebe 100 mais 1, 101. Quando ele voltou aqui para verificar de novo, 101 menor ou igual a 100, deu falso. Ele veio e executou esse comando aqui que tem depois. Vejam, por exemplo, que se eu tivesse errado a indentação aqui e tivesse colocado i recebe i mais 1 fora do while, fiquei aqui para sempre imprimindo 1, porque eu não estou atualizando essa variável. Ela ficou para sempre com 1, que é o valor que eu inicializei ali em cima. Então, ele simplesmente, olha, isso aqui vai dar verdadeiro para sempre, porque o i está sempre com 1. 1 menor ou igual a 100 vai dar verdadeiro para sempre, esse negócio vai ficar rodando. Tá lá rodando, eu tenho que matar ele para ele parar de rodar. Mas eu nem sei como é que eu mato esse cara. Pronto, parou. Tá. Então, sempre lembrando que a execução, então, tem a inicialização da variável, teste da variável, atualização da variável. Tá. Aí também, né, ele mostrou aqui, tá, e se eu quiser mudar o número, né, não quero imprimir só até 1 a 100, eu quero fazer um programa que sabe imprimir até um número qualquer n, que o meu usuário vai digitar. Então, aí eu posso pegar da entrada esse número n, e aí eu controlo aqui, não precisa ser um número, pode ser uma variável.
E isso daqui é uma coisa que eu não conseguiria fazer só escrevendo vários prints, né? Como que eu vou saber o número de prints que eu tinha que escrever se é o usuário que digitou para mim? Então, aí agora eu vou lá e falo 10. Opa, esqueci de, ó, jogar esse cara aqui para dentro de novo. Agora sim, imprimiu do 1 ao 10. Então, isso ajuda vocês também a tentar encontrar o problema no código de vocês, né? Tipo, ah, nossa, eu tô vendo aqui que não tá parando o meu laço não tá parando, ele tá escrevendo para sempre. Venham aqui e verifiquem se a variável que controla tá certinha. Se vocês colocaram aqui. Isso é uma coisa super comum de esquecer, sabe? Você faz ali, você escreve um monte de comando aqui dentro e você esquece de botar o i recebe mais um no final. Aí o seu negócio não funciona e você não sabe por quê. Por exemplo, né, nesse caso que você está imprimindo alguma coisa, fica mais fácil, né? Porque ele está imprimindo 1. Mas se eu não tivesse imprimindo nada, o programa ia travar e ó, ia ficar assim. Sei lá, vamos fazer uma outra variável aqui. A recebe 0. E aí eu tenho aqui A recebe A mais 1. Então, esse cara aqui vai somar aqui nessa variável A e aqui no final eu vou imprimir o A. Vejam que eu coloquei errado aqui o meu comando de incremento na variável que controla. E aí, a hora que eu for rodar, só ficou aqui, ó. Não está acontecendo nada. Não é que não está acontecendo nada. Ele está lá rodando aquele A, recebe A mais 1, mas ele não consegue nunca sair desse while, porque o i não está mudando de valor. Então, se vocês estiverem fazendo um programa e vocês verem que está acontecendo isso e o programa não está terminando, vejam aqui se não tem nada de errado no laço de vocês. Que pode ser. Também, né, a gente consegue, do mesmo jeito que a gente consegue fazer o laço. Silêncio aí no fundão. A galera tá. Ai, meu Deus. Tá. Do mesmo jeito que a gente faz um laço que sobe e vai aumentando o número, a gente faz um laço que começa num número alto e vai diminuindo, né? Mas aí a gente tem que prestar atenção aqui no que está controlando essa condição que eu estou testando, né? Do mesmo jeito que no anterior ele era menor ou igual a um número, porque eu estava subindo, quando eu estou descendo, eu tenho que ver se ele é maior ou igual o número mínimo que eu quero testar. Tá, e aí tinha aquele exemplinho, né? Como que eu faço para calcular uma divisão com várias subtrações? Como que eu faço para calcular uma exponenciação com várias multiplicações? Só exemplinhos de como que funcionam o while. E aí tinha aquele macete, né? Que, como eu estou falando de multiplicações, eu não precisava fazer a multiplicação pelo próprio 1, né? Se eu quisesse começar a minha variável já no próximo valor, porque eu sabia que a primeira ia ser multiplicar por 1, eu não precisava multiplicar por 1. Mas, detalhes. Tá. Então, novamente, chamando a atenção para aquela coisa, né? Se for falso da primeira vez, ele não vai executar nada que tem aqui dentro. Se for sempre verdadeiro, ele vai ficar executando o que tem aqui dentro para todo sempre. Tá. Mais exemplos, mais exemplos. Aí a gente, lembrando, né, tinha aquela coisa da flag, né, que a gente tinha uma variável que controla um valor, a gente inicializa ela com verdadeiro. Ela pode chamar qualquer coisa, não necessariamente chamar ok. Tem exercício com while. A gente, nossa, tem um monte de exercício. Vai dar uma aula só de exercício, de repetição, para vocês treinarem isso muito e ficarem craques. Oh. Essa variável aqui, flag, né, eu inicializava ela com true, então eu levantava ali a minha bandeirinha, a minha flag, e eu só ia jogar false nela se acontecesse algum problema, que nem, por exemplo, ele está esperando um número inteiro positivo, se a pessoa digitar um número que não é positivo, eu abaixo essa bandeira e falo, não, opa, não quero mais executar isso daqui. Então, esse while ok permite a gente fazer uma repetição enquanto a pessoa digitar números positivos. Vamos ver por quê. Aí... Legal, legal, legal. Então, ó, vamos ver com calma o que esse cara faz.
a gente tem essa variável n, que simplesmente está contando, né, é uma variável contadora. Vejam que ela não está controlando o while, ela é simplesmente uma variável contadora. E aí, no final, eu vou querer dizer para mim quantos números positivos o usuário digitou. Então, é para isso que essa variável n serve. Ela começa com 0, né, porque se o usuário não digitar nenhum número positivo, eu quero poder imprimir 0. E aí, eu tenho essa variável ok, que vai controlar para mim, enquanto tiver ok, enquanto o usuário está digitando números positivos, eu quero continuar essa repetição. Então, muito bem. Então, aí a gente pede um número inteiro positivo para o usuário, guarda ele em x. Se o número de fato for positivo, eu conto. Se não, eu coloco false aqui, porque eu quero parar de repetir. Então, vamos ver esse cara rodando. Coloco o número inteiro positivo. 1. Ele vai voltou aqui, ele vai, ó, simplesmente contou, né? Entrou aqui, falou, agora o n está com 1, e ele vai continuar pedindo para mim. Enquanto eu continuar digitando números positivos, ele vai continuar executando. A hora que eu vier aqui e digitar um número negativo, ele vai sair do laço, né? Porque ele colocou falso no ok, e ele vai falar para mim quantos números eu digitei, tá certinho de 1 a 9. Beleza? Tá. E aí tinha um exemplinho. Eu acho, peraí. Uma perguntinha que eu tinha colocado, que eu vou colocar, vou abrir uma enquete aqui para vocês. A gente tinha visto aquele exemplo de achar o mínimo, né? Cadê? Máximo. Aqui. Encontre o máximo de um conjunto de números qualquer, é isso, tá. Encontre o máximo de um conjunto de números positivos. Peraí. Imprime o terceiro. Acho que eu tô pulando alguma coisa aí. Calma. Calcular o valor de n. Tá, não. Beleza, desculpa. Tá. Flávia. Oi. Curiosidade. Desculpe interromper. Quantos monitores Não, você tem? tudo bem. Quantos monitores eu tenho? Da turma K tem um pad, que é o monitor que tá na pós. Monitores. Eu? Dois. Não, dois. Eu tenho o do meu notebook tá na minha frente e um aqui do lado com vocês. É que eu vejo você fazendo assim, não sei o quê. Tipo, eu falo, caramba, mano, ela tá mó. Não. É só o que tá aqui na minha frente. É porque vocês ficam falando no chat, eu tenho que ver se vocês usarem o coisinho de perguntas, aí eu consigo, tipo, ver se tem alguma pergunta, mas eu tenho que ficar olhando as coisas que vocês estão falando pra ver se alguém tá me perguntando alguma coisa. Não é nada demais. No chat não é nada. Mas tá bom. Mas de vez em quando alguém manda alguma coisa, tipo uma pergunta, alguma coisa. Ok. Não, eu só fico olhando porque vocês estão falando, aí eu fico, tipo, meio de canto de olho. Dá pra tentar filtrar aqui. Eu preciso de um moderador do chat, tipo, quando tem uma pergunta, alguém me avisa, tipo, Flávia, tem uma pergunta no chat. Aí é bom, hein? Né, tô virando uma youtuber aqui, já tô. Ô, Flávia, faz umas lives, mano, faz umas Faz a Né? próxima aula na Twitch. Ai, meu Deus. Você joga, Flávia? Você joga alguma coisa? Jogo WoW. Não jogo nada. World of Warcraft, então... ocupa todo o seu tempo, você não tem Ô, que jogar muito faz jogo. live, na moral, professora, só pros alunos. Fazer live do raidando com a minha guilda. Live pros alunos e pros inscritos aqui. Ai, meu Deus. Tá. Ó, vamos lá, então, ver. Eu sei que não é tão interessante, né, que nem uma raid no WoW, mas vamos ver como calcula um fatorial. É bacana também. Ó. Então... A coisa mais interessante disso daqui, das repetições que eu considero, é exatamente essa coisa de você poder ter uma repetição que não necessariamente você sabe o número de vezes que ela vai repetir quando você escreve o programa. Isso aqui não tem como fazer de outro jeito, sabe? Você precisa ler o número que o usuário digitou e aí fazer a repetição. Então, temos aqui nosso programa bonitinho que vai calcular o fatorial de 5. 120, legal, ele calculou certo. Então, algumas coisas importantes de se notar aqui. Como eu estou falando de multiplicação, eu preciso inicializar com 1, né? Do mesmo jeito que soma, eu inicializo com 0, porque é o termo neutro. Multiplicação, eu inicializo com 1. Porque se eu inicializar esse cara com 0 aqui, né, vai dar problema, porque eu vou multiplicar por 0 e ele vai ficar sempre 0, ele não vai calcular certo. Novamente, sempre prestar atenção nas 3 coisas. Eu vou repetir isso milhares de vezes para vocês, porque isso é uma coisa que é muito fácil esquecer. Então, inicialização da variável, condição de parada da repetição
e atualização da variável contadora. Essas 3 coisas são as coisas que precisa para a sua repetição funcionar bonitinho. Se essas 3 coisas estiverem certas, vai funcionar legal. Como é que é, Flávia? Repete aí rapidinho que eu gostei dessa... Não, é sério. Inicialização da variável, Inicialização da variável. a condição de parada da repetição e atualização da variável contadora. Ok. No caso, a condição é os alunos entenderem. A condição, né? Enquanto os alunos não entenderem, Flávia repete as 3 condições. E aí fica a gente aqui, né? Então, ó, teria essa condição, né? Espero não ter que ficar até o final da aula. Espero que já tenha dado um número de repetições boas para vocês. Essas 3 coisas. Está gravado, né? Então vocês conseguem ficar tocando num loop falando as 3 condições, fazer um remix. 3 condições do while. Tá? Então, ok. A gente tem aqui, do mesmo jeito que funciona com aquela variável na acumuladora da soma, também essa variável aqui vai ficar multiplicando e vai calcular direitinho para a gente. Veja aqui, nesse caso, né, ele está multiplicando pelo i. E o i vai ficar aumentando a cada repetição. Então, a primeira vez que passar por dentro desse while, o i está com 1 e o fat está com 1. Né? Então, ele vai pegar e vai fazer... Então, na primeira vez, ele vai fazer 1 vezes 1, né? Porque está fat e o i com 1. Aí ele incrementou o 1. Fat continua com 1. E aí ele vai fazer 1 vezes 2. Então, ó. Então, aqui a gente tem a nossa variável n, a gente tem a nossa variável fat, e eu inicializei as duas com 1. Então, na primeira iteração, eu vou fazer 1 vezes 1. Aí eu vou pegar e incrementar o valor do n. Segunda iteração. Eu vou fazer 1 vezes 2. E aí eu vou guardar 2 no fat. Vou incrementar n. 3. Terceira iteração. Imaginando que eu digitei 5 lá no meu n, né? Ai, perdão, não é n, é i. E aí meu n é o... Aqui, isso. Agora sim, agora sim, agora sim. Então, aí na terceira iteração, 2 vezes 3 vai dar 6. Ele vai guardar 6 aqui no fat. Vai incrementar a variável i. 4. Próxima iteração. 6 vezes 4. Vai guardar 24 no fat, vai incrementar. Vejam aqui, né, que ó, agora 5 menor ou igual a 5, ele vai entrar mais uma vez. Quinta iteração, 24 vezes 5, vai dar 120. Incrementou o i 6. A hora que agora ele vê i menor ou igual a n está com 5, deu falso, caiu aqui, e vai imprimir 120 no nosso resultado. Beleza? Então... Por que isso pareceu tão diferente do fatorial padrão? Não sei se... Não, eu acho que é só uma forma de programar diferente mesmo, mas eu achei engraçadinho, tipo, interessante, sabe? Como foi. Eu acho que, assim, né, o que você esperaria, né, fatorial de 5, talvez você faria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Seria de cima para baixo. Desse jeito ele fez 5 é igual a 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Ele foi para cima. Mas nesse caso, por exemplo, ali no primeiro passo tá 1 vezes 1, depois tá 1 vezes 2. Então ele tá multiplicando o passo 1 pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 5? Não, Porque... ele tá vindo aqui fazendo isso aqui. Ó, ele tá... Exatamente isso aqui que ele tá fazendo. Então, aí ele tá vindo aqui, tá resolvendo 1 vezes 2, né? Esse 1 vezes 1 é um passo, né, até que eu tinha falado, que nem precisa a princípio. Mas é como... Então, 1 vezes 2 é esse cara aqui. Aí ele pegou o resultado de 1 vezes 2, que é 2, multiplicou por 3. Então, esse cara aqui é esse parênteses aqui. Tá. Pegou o resultado disso daqui, que é 6, multiplicou por 4. Só por completude aqui, né? Pegou o resultado desse cara aqui, que é 24, né? 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 é 24. Multiplicou por 5. Não, entendi. Então, Entendi.
É que olhando assim, só o passo 1, 2, 3, 4, 5, parece que você não sabe se tá somando, se tá multiplicando, mas na verdade não tá nada disso, né? Ele só tá armazenando o dado Ele do de cima. armazena as multiplicações parciais, aí pega o resultado dessa e... Então a definitiva mesmo é só a quinta, o resto, o anterior é o tipo o resto são as rascunho dele, né? Isso, são essas parciais aqui que tá dentro do... Eu tô apontando aqui como se eu estivesse apontando pra qualquer coisa. São essas parciais que estão aqui entre parênteses, sabe? Essa coisa da variável acumuladora, ele vai, cada vez que ele vai fazendo uma multiplicação, ele vai acumulando o resultado total até eu chegar, né? Por isso que ela é chamada de acumuladora. Então, se eu guardasse eu fizer 1 vezes 2, eu preciso guardar essa informação em algum lugar, né? Qual que é o resultado de 1 vezes 2? O computador, ele precisa, do mesmo jeito que eu vou lembrar, né? Na minha memória, eu vou lembrar que 1 vezes 2 dá 2, eu já fiz essa conta, eu preciso que ele guarde em algum lugar essa informação, quanto que dá 1 vezes 2. E o lugar que eu estou guardando é essa variável FAT. E não teria um jeito mais simples de fazer, que nem você fez aquela parte da contagem regressiva, tipo da bomba, que a gente fez na semana passada, só que ao invés de uma contagem regressiva e só listar número, ele estaria multiplicando eles até o 1? Não teria uma forma de fazer assim? Sim, é exatamente o que ele está fazendo. A única diferença é que ele está indo do 1 até o 5 ao invés do 5 até o 1, né? Se eu quisesse mudar isso daqui para o meu FAT começar com N, aí enquanto... N maior ou igual a 1? Não, peraí, é o I que eu tenho que começar com N. Ó, I começa Tá. com N, né? O I tá lá, e aí o I, enquanto o I for maior ou igual a 1, eu vou fazer isso aqui, e aí I recebe I menos 1. Então, isso daí, o que vai acontecer, né? Eu vou... Não, mas ele continuou multiplicando... agora ele vai fazer do outro lado, né? Então, vamos fazer ele imprimir aqui print... Eu acho que é só por capricho meu mesmo, é porque essa coisa de armazenar e fazer o de baixo, o que é de cima, você joga na linha de baixo, isso me deu uma confundida. Eu acho que se tivesse algo mais simples, só fazer tipo 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, eu ficaria mais feliz. Mas é a mesma coisa, como você falou, é só capricho meu. Então, aqui o que acontece, em termos assim de simplicidade, ele precisa de algum lugar para guardar os valores parciais, sabe? Porque ele não consegue lembrar. Se ele fizer uma multiplicação e você não pedir para ele guardar o resultado, ele vai esquecer o resultado. Se você não guardar em nenhum lugar, ele perde aquilo. Uhum. Entendi. Então, por isso que, assim, sabe, você poderia estar guardando... Não, o jeito mais fácil de fazer é guardar na mesma variável mesmo, porque você pega e faz a multiplicação e fala, guarda para mim esse valor. Faz a próxima multiplicação, né, aquelas dos parênteses, né? Simplesmente, tipo, fiz essa daqui, guarda para mim quanto que dá isso. Pega aquele resultado que você guardou, faz a próxima, guarda para mim. Entendi. Pega esse resultado, faz a próxima. Entendi. Então, tá. Ok, estamos ok. Então... Aí, uma coisa, né, que vocês viram que é meio inútil fazer essa multiplicação 1 vezes 1, né? E aí que tem essa pequena otimizaçãozinha que a gente poderia começar o I com 2, ao invés de começar com 1, né? Então, ó, vamos colocar aqui o nosso print para a gente ver aqui. Print FAT vezes I. Então, ó, do jeito que a gente está fazendo aqui agora, ele faz 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2 vezes 3, 6 vezes 4, 24 vezes 5. A gente não precisa fazer esse 1 vezes 1, porque ele vai dar 1, né? Então, eu resolvo isso simplesmente começando esse cara aqui com 2. Então, agora a gente tem aqui, eu fiz 1 vezes 2, dá o mesmo resultado. A única diferença é que eu não coloquei esse 1 vezes aqui, né? Eu já comecei direto com 2, porque eu sei que 1 vezes 2 dá 2. Então, eu não preciso fazer esse cara aqui. Ah, não, aliás, ele 5, 4, 3, 2, né? A primeira repetição, ele já vai fazer 1 vezes 2. Tá. Ficou alguma dúvida em relação a isso? Alguém tem alguma... Tudo? Não. Ai, muita calma, gente. Vamos ver se talvez vendo... Ô, Flávia. Oi.
Esse comando aí, ele buga se você botar o 0, né? Porque 0 fatorial é 1, né? Puxa, vamos ver o que acontece. Vamos ver como que tá implementado aqui. Se eu escrever 0, aí ele vai simplesmente... Ah, não, ele vai dar certo, ó, porque fatorial tá inicializado com 1, né? Então, aí eu venho aqui, digito 0, ele não vai entrar nenhuma vez no while, porque o meu i tá inicializado com 2, 2 menor ou igual a 0 vai dar false, pula todo mundo que tá aqui dentro, e imprime fatorial, que foi inicializado com 1. Deu certo. Ah, verdade. Eu esqueci que ele pulava o while. Tá, mas o i é 1 e 1 não é menor ou igual a 0. Exatamente, 1 não é menor ou igual a 0 e por isso que ele vai dar falso da primeira vez que ele testar e vai cair fora e não vai executar nada do que tem aqui dentro. Entendeu? É assim que ele pula tudo que tem aqui dentro. Ele vai testar. A primeira vez que ele passa por aqui, ele já testa o while. Ele não vai executar o while uma vez só se a condição der falso. Ele vai executar nenhuma vez. E tem um... Pera, eu mais me um... perdi. Vocês estão falando. Desculpa, só confirma pra mim. Vocês estão falando do caso de 0 fatorial ou não? Sim, Tá, exatamente. entendi. Aí nesse caso, acho que teria que acrescentar um outro if, né? Tipo, pra esse caso, ou não? Então, não precisa, porque, ó, se eu vier e digitar 0 aqui, n vai estar com 0. Aí eu inicializo o fatorial com 1. Aí eu venho aqui e inicializo i com 2. Aí ele vai testar. 2 menor ou igual a 0 vai dar falso. Então, ele não vai executar nada do que tem aqui. Ele vai pular para cá. E vai dar print do que está em FAT. FAT vai estar com 1. Então, deu Justo. certo. Perfeito. Essa definição aí do FAT no começo é justamente só para evitar esse caso, praticamente. Ou Bom, pra... um pouco é para esse caso e um pouco é porque se eu não inicializar FAT com valor nenhum, como que ele vai saber fazer essa conta aqui da primeira vez? Se FAT não foi sim. inicializado, entendeu? Eu preciso ter algum valor para FAT para poder fazer FAT vezes I. Ó, se eu não fizesse esse cara aqui, ele ia reclamar que ele não conhece a variável FAT. Tá vendo? Não definiu o FAT. Eu Ok. preciso atribuir algum valor aqui para FAT. Ok, obrigado. Ok. E aí ele tem mais um exemplo de outro jeito que eu poderia fazer para calcular esse fatorial. Se livrando da variável i. Agora, ai, gente, acho que isso vai dar um nó na cabeça de vocês, mas vamos lá, vamos ver. Imagine que eu não quero ter minha variável i. Eu quero simplesmente usar fat e n. Né? Porque vocês viram assim que no fundo o i não está fazendo nada além de controlar o while. Então, será que a gente não poderia fazer isso de um jeito diferente? E eu acho que talvez isso daí ajude a ficar mais intuitivo perto da matemática, assim, como que eu estou calculando, né? Porque o que esse cara vai fazer? Vamos executar aqui primeiro na mão para ver. Então, ele vai falar, entre com um valor para n. Aí eu vou lá e vou digitar 5. Vai inicializar FAT com 1. FAT está com 1. Beleza. Rodei minhas duas primeiras linhas aqui. Aí ele vai ver, enquanto n é maior que 0. Então, aí eu vou vir aqui, FAT recebe FAT vezes n, FAT vai estar com 5. Então, na primeira vez, ele vai fazer 1 vezes n, 1 vezes 5. Guardou no FAT, 5. N recebe n menos 1. Então, ele veio aqui, n está com 4. N é maior que 0? É. Então, na minha segunda iteração, eu vou fazer FAT, que é 5, vezes n, que é 4. Vai dar 20. Vou guardar esse resultado em FAT. Vou fazer n recebe n menos 1. Então, agora meu n vai ficar com 3. 3 é maior do que 0? Sim. Então, vamos lá para a nossa terceira iteração. FAT, que é 20, vezes n, que é 3. Beleza, 20 vezes 3, 60. Venho aqui, guardo o resultado em FAT. N recebe n menos 1, n agora está com 2. 2 maior que 0? Sim. Então, vamos fazer mais uma repetição. Então, agora FAT está com 60, 60, vezes n, 2, vai dar 120, 120, e aí vou fazer n recebe n menos 1. N agora está com 1.
Ok. Então, 1 maior que 0? Sim. Então, vou fazer FAT recebe FAT vezes N. Quinta iteração. 120 vezes 1. Vai dar 120. Guardei aqui em FAT. N recebe N menos 1. 0. 0 maior que 0? Não. Então, caí fora aqui e vou imprimir 120. Acho que talvez isso fique um pouco mais perto, né, daquela ideia de fazer... Você falou que pensou que ia dar um nó na nossa cabeça, mas na verdade eu gostei bem mais esse, porque... Fez mais sentido assim, né? Porque aquela variável contadora meio que não serve para nada e aí fica menos intuitivo. É porque assim, eu não sei se é coisa de quem tá começando a programar agora, mas a gente tenta, tipo, relacionar o que a gente já sabe e só, tipo, transformar isso no computador. E, tipo, a própria definição do fatorial é que n fatorial é igual a n vezes n menos 1 fatorial, né? Então, talvez isso fique mais claro. Sim, faz sentido. Tá bem... Isso daqui traduz um pouco melhor essa ideia do n vezes n menos 1, porque a gente está, de fato, controlando aqui com o n. Sim. Legal. Deixa eu ver se... Tá. E aí, de novo, aquela questão, assim, que eu fiz essa multiplicação inútil, né? Essa última aqui, o vezes 1. Não necessariamente eu precisava fazer isso, porque vou multiplicar por 1, então eu fiz 120 vezes 1 para dar 120, e eu poderia corrigir isso simplesmente com n maior que 1 aqui, né? Porque aí eu não iria fazer essa quinta repetição, que é a mesma coisa que fazer isso aqui. Não multipliquei o número vezes 1 para dar ele mesmo. E aí, naquele caso do fatorial do 0, né? 0 maior que 1, ele iria cair fora e iria dar 1. E no caso do 1, ele ia dar 1 maior que 1, iria cair fora e iria dar 1 também. Então, a diferença é que naquele outro caso, né, se eu fizer n maior que 0 e eu quero fatorial de 1, ele ia entrar aqui, ia fazer 1 vezes 1, ia falar que deu 1, e aí ia pegar e falar que FAT é 1. Fatorial de 1 é 1. Ok. Essa parte, então, aí da repetição, acho que agora talvez tenha ficado até mais claro, né, para vocês, sem aquela variável contadora. Isso daqui ficou bem com a carinha do que tá. Alguém tem alguma dúvida dessa coisa para a gente passar para a parte das listas? Tá. Certo. A lista é um jeito, né, da gente declarar várias variáveis ao mesmo tempo, né, por assim dizer. Então, se eu quiser, por exemplo, ter uma lista de inteiros, eu venho aqui e falo que a minha lista de inteiros vai ter 43, 61, 7 e 3. Ao invés de eu fazer a variável, tipo, A recebe 40, B recebe 3, C recebe 61, eu simplesmente consigo ter uma lista com vários valores e guardar vários valores nela. E se eu quiser guardar valores de tipos diferentes, o Python me deixa fazer isso também. Então, legal. E alguém tinha me perguntado na aula passada sobre esses cochetes, e tem uma opção que tem com parênteses ao invés de cochetes. Aí eu fui procurar aquilo lá, uma tupla. A gente vai ver as diferenças de listas e tuplas mais para frente. O próximo set de slides é sobre isso. Qual que é a diferença? Por enquanto, usem colchetinhos para declarar a lista de vocês. Que é isso aqui que a gente vai querer. Com parênteses funciona um pouquinho diferente. Ela tem outro jeito. Tá. Vamos ver aqui, então, o que acontece se eu quiser pegar um número de dentro dessa lista. Eu vou usar colchetes também, e eu vou falar em qual posição da lista está o valor que eu quero pegar. Sendo que a primeira posição tem o índice 0. Então, a gente tem aqui a nossa lista, e ela tem vários valores. Se eu quiser fazer ele imprimir azul, eu vou vir aqui e vou fazer print lista indexado de 0. E aí, quando eu venho aqui, ele imprime para mim azul. Professora, Oi. na matemática, normalmente o primeiro índice é 1, né? Sim, exatamente. Na matemática, o primeiro índice é 1. Tem algumas linguagens que servem mais para cálculo matemático, tipo, por exemplo, MATLAB, que o primeiro índice é 1. Mas na programação, o mais comum é o primeiro índice ser 0.
E isso traz algumas facilidadezinhas na hora de fazer algumas contas, de guardar algumas coisas. Não é tão ruim quanto parece o índice ser 0. Tem algumas situações que se o índice fosse 1, vocês iam ver que ia ser mais chatinho, vocês iam ter que ficar somando 1 nas coisas. Então, isso é uma outra coisa que é meio esquisito, né? Demora um pouco para ajustar com essa ideia de que o primeiro é o 0, mas o primeiro é o 0. Então, e também, né, o Python tinha esse esquema aqui, que se você quisesse colocar um índice negativo, né, ele não vai te dar um erro, ele vai simplesmente pegar e ir para o outro lado da lista. Ele vai vir aqui e vai pegar o último elemento da lista. E ele vai andando. Então, ó, -1, ele pegou o 7.2. Se eu colocar -2, ele vai vir aqui e vai pegar o true. Então, ele vai andando para cá. Se você colocar -1, -2, -3, -4, -5, -6. Isso com certeza é bom pra quando a lista é muito grande, você não quer ficar, tipo, vendo quantos elementos tem, você só vai lá no fim dela e vê, tá, o terceiro Pois de trás é. pra frente. Então, Querer pegar o último elemento de uma lista é uma operação super comum. Então, isso Sim. daqui vai ser super útil, de você colocar lista -1 para pegar o último, é bem super comum. Ô, Flávia, como é que eu guardo nada numa variável? Ou todas já vêm com nada com padrão? No Python, você precisa dar algum valor para ela. E aí, mas você pode, por exemplo, eu quero ter uma variável x e ela é uma string vazia. Mas é uma string E é uma vazia, né? string. Diferente. Eu de acho que o nada. Python tem um none que... Deixa eu ver o que acontece. Eu acho que é assim, que eu colocaria assim, nada. Para colocar nada, é isso aqui. É porque eu tô pensando em pôr none no primeiro elemento de todas as minhas listas, daí eu posso usar o 1 como primeiro de verdade. Você pode declarar uma lista vazia. Ah, tá, mas você queria fazer tipo... Olha, Ir contra o sistema. mas sabe que isso daí vai dar um problema? Ó, isso aqui, ó, porque você tem essa função len aqui, que vai falar quantos elementos estão na sua lista. Ah, E aí só, é. print, tá vendo? Aí len de lista, não tem o none aqui, ele vai dar, acho que é 6, né? 6. Aí se eu botar o none aqui, ele vai dar 7. Assim, Ferrou o esquema. aí você teria que lembrar que como você botou um elemento a mais, na hora de você falar o tamanho da lista, você tem que falar len -1. E a chance de você esquecer de fazer isso é muito grande. Professora, isso não é contra a matemática, não? Começar no 0, Não, contar o vazio. contar o vazio, é como se você... É porque ele é um elemento, né? Mesmo ele sendo um elemento vazio, é como se você tivesse um conjunto e você estivesse colocando aquela bolinha com risco, sabe? Sim, Você imagina mas que você não. tem um conjunto de conjuntos e o primeiro conjunto é conjunto vazio. Ele ainda assim é um elemento daquele conjunto de fora. Mas não tem aquele negócio que em qualquer conjunto, o conjunto vazio vai estar nele. Mas assim, na hora de fazer aquele NA, que é meu conjunto, a gente não vai contar ele assim. A gente contasse. Entendeu? Se meu conjunto é 1, 2, 3. O vazio tá dentro do 1, 2, 3. Não existe elemento vazio, existe conjunto vazio. É isso que. Então na hora de contar, vai ficar só 3. A gente não vai contar Não, o então, vazio. mas isso você está dando um exemplo de um conjunto de números. O que eu falei era um conjunto de conjuntos. Então, eu poderia ter... Eu tenho ali o meu conjunto aí, tipo, vazio. 1, 2, 3. Aí agora eu tenho um conjunto, né, que é esse coisinho de fora, e dentro dele eu tenho 4 conjuntos. O conjunto vazio, um conjunto com número só 1, um conjunto com número 2 e um conjunto com número 3. Eu poderia ter, tipo, um conjunto 1, 2, 3, aí o conjunto 2, 3 e o conjunto 3, por exemplo. Aí ele continua tendo 4 elementos. Ele tem o conjunto vazio, o conjunto 1, 2, 3, o conjunto 2, 3 e o conjunto 3. Fez sentido isso? Sim. Ele é o... Oi, Rafael. ele funciona assim mesmo? Se você colocar a chave, ele denota como conjunto e aí ele vai dar um print em tudo que tiver aí dentro? Tipo, de forma... Eu acho que chaves são dicionários. Elas não são exatamente um conjunto. Vocês vão aprender sobre isso mais para frente também.
vai funcionar mais ou menos que nem um vetor, mas é um vetor que você pode usar o que você quiser como índice para acessar as posições. É um índice do elemento. Primeiro seria o elemento a 0. Isso é um bom ponto, né? É verdade. Então é como uma coisa que falaram aqui, né? Eu tenho aqui a minha lista 1, 2, 3, 4. E aí eu tenho a minha lista A. Isso é a mesma coisa que se eu tivesse declarado uma variável. A0 recebe 1, A1 recebe 2, 2 recebe 3, A3 recebe 4. Justo. Boa, essa é uma observação interessante. Professora, e tem como colocar uma, tipo, tem como um elemento de uma lista ser outra lista? Uhum. Ok. Por exemplo, 1, 2, 3. E aí eu venho aqui e dou print já de 0. Imprimiu a lista 1, 2, 3. Sim, você pode ter uma lista de listas. E eu acredito que é o jeito do Python de fazer uma matriz. Tipo, matriz da matemática, que você tem, tipo, um vetor, você tem um vetor de vetores, é tipo uma lista de listas, vai fazer uma matriz para você. Cada carinha. Não se preocupem com isso agora, vocês vão ver isso mais pra frente, ó. Tá aqui, ó. Listas e tuplas, o negócio dos parênteses está para cá. Dicionário, o negócio da chave está aqui, ó. A gente está aqui. Comando de repetição. Então, listas e tuplas. Aí dicionários. Aí matrizes, eu acho que tem. Objetos multidimensionais aqui. Então, tá mais para frente um pouco. Por enquanto, vamos... Não, eu vou destragar alguma coisa. Vetor de vetores. Poxa, vetor de vetores é uma coisa super normal na computação, porque é uma matriz, é um vetor multidimensional, sabe? Eu acho que vocês estão vendo isso em álgebra linear, né? Você pode ter um vetor em várias dimensões, aí ele tem vários numerinhos nele. Na computação também, você pode ter um vetor de várias dimensões. Mas a gente chama de matriz. Tá. Não se preocupem, nada disso. Vamos focar aqui. Uma única dimensão, uma única lista com vários vetores. A gente vai ficar triste. Eu tô ficando feliz. Acabei de sair de uma aula de álgebra linear para entrar em outra. GG. Vitória demais. Meu Deus. Não, socorro. Tá, vamos aqui. Vamos ver, então, o que a gente pode fazer de útil aqui, e usando as nossas listas. A gente pode combinar elas com os comandos de repetição para percorrer uma lista e imprimir tudo que a gente tem nela. Então, vamos lá. Inicialização da variável com 0, porque eu quero começar na primeira posição. Vou repetir isso enquanto a variável i for menor do que len, né? Porque eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas são os índices das posições. Len vai ser 7. Então, enquanto i for menor do que 7, ele vai imprimindo letras de i. E aí vai andando para frente com a variável i. Então, isso daqui, a primeira iteração, i vai estar com 0, ele vai imprimir a. Incrementou, i vai estar com 1, ele vai imprimir b. Incrementou, imprime c, e por aí vai. Então, a gente vê aqui que ele percorre a lista imprimindo de 1 em 1. Simplesmente eu estou imprimindo letras de i e andando com a variável i. Tá. Um exemplo que a gente tinha visto, né? Então, como que eu faço para encontrar o máximo de um conjunto de números positivos? Vamos dar uma olhadinha nisso daqui. Conjunto de números positivos. Um exemplo um pouco mais interessante do que a gente consegue fazer. Não, fora desse. Tá. Olhando elementos, cada um dos elementos da lista. A gente viu aquele exemplo, né? Vou inicializar aqui o meu máximo com 0, que ele me garantiu aqui que são conjuntos de números positivos, então com certeza o mínimo vai ser 0. Então eu inicializei o meu máximo com o valor mínimo possível. Inicializei o meu i. Vou percorrer toda a lista, olhando para eles aqui. E aí eu vou verificar se o número atual que eu estou olhando, né, números de i vai ser sempre a posição atual, né, que eu vou indexando com i. Então, se a posição atual que eu estou olhando for maior do que o máximo, eu digo que o valor que está nessa posição é o meu máximo, né? Então, i é o índice, números de i é o valor que está na posição i.
e aí eu incremento o i e vou fazendo isso olhando para cada um. Então, quando o meu i está com 0, ele vai fazer 3 maior que 0, sim, vai atualizar o máximo. Aí eu vou incrementar o meu i maior que 3, não. Vou incrementar meu i 7 maior que 3, sim. Vai substituir, o máximo vai ser 7. 9 maior que 7, sim. O máximo é 9. 4 maior que 9, não. Terminei. E ele vai vir aqui e vai imprimir para mim 9. Tá. Vou então fazer uma pergunta para vocês aqui. O que acontece se eu quisesse fazer esse código funcionar para números negativos também? Então, com o que eu precisaria inicializar essa variável máximo aqui? Para que esse código funcionasse com números negativos também. Poderia começar com o primeiro elemento da lista? Ah, eu mandei a enquete aqui para vocês. E aí, ó. Ah, pô, professor, desculpa. Não, imagina. Mas sim. Tava boiando aqui, fazendo outra coisa, Não, daí não só vai. ouvi a pergunta assim jogada. Eu não jogo perguntas. Eu sempre faço a pergunta com a enquete, porque se eu pego e pergunto, fica todo mundo olhando pra minha cara e ninguém quer responder. Então, pelo menos com a enquete, tipo, vão lá, pensem sobre o assunto e respondam pra mim. Mas eu devia ter deixado mais claro que eu tava coisando a enquete. Eu achei que aparece um negocinho pra vocês quando a enquete aparece, tipo, uma janelinha? Parece, tá? Enquanto isso, deixa eu ver a dúvida do Cícero aqui. Sim, dá para concatenar uma lista com outra lista. Tem um comando mais bonitinho para inserir um elemento numa lista? Sim, tem. Você não precisa empurrar o elemento, tem um comando que insere um valor numa lista. A coisa do split era para dividir, você transformava a entrada numa lista. Eu acredito que a gente vai ver todos esses comandos estão em algum lugar aqui nos slides de como fazer. Tem como colocar um elemento no final da lista, como concatenar duas listas, colocar um elemento no meio da lista, colocar um elemento no começo da lista. Você pode fazer várias coisinhas com as listas. Tá. Galera, eu estou achando que todos vocês estão dormindo, porque tem 35 pessoas aqui e eu recebi 17 respostas. E eu acredito em vocês. Se a lista é muito grande, pode dividir em várias linhas. Pode. Eu acho que dá para fazer Se um você der um negócio. enter e não fechar o colchete, acho que ela vai. Tá vendo? Você consegue fazer assim. Não tem problema. Ele vai da lista do começo do colchete até o fim do colchete. Gente, acorda, galera! Flávia, Oi. desculpa pedir isso, mas teria como você explicar esse programa que você fez aí agora de novo? Claro. Eu boiei um pouquinho. Não, com certeza. Então, exatamente. O objetivo dessa pergunta é eu saber se tem alguém que não entendeu como isso aqui funciona. Tá. Então, a gente tem aqui uma lista de números inteiros e eu quero achar qual é o maior número dessa lista. Para fazer isso, a estratégia aqui vai ser, eu vou olhar para cada um desses elementos e vou guardar qual que é o maior valor que eu vi até agora. O plano é esse, o algoritmo é esse. Então, eu tenho aquela minha lista de números, então eu tenho a minha variável máximo, essa variável vai guardar qual que é o maior valor que eu vi até agora. Como eu sei que esses números são números positivos, eu inicializei máximo com 0, porque eu sei que qualquer número que tiver naquela lista vai ser maior que esse daqui, então eu vou poder inicializar, eu vou atualizar essa variável, assim que eu ver qualquer número, eu vou atualizar essa variável com o valor do máximo que eu vi até agora. Tá. A parte de como o while funciona fez sentido para você? Eu acho que a parte do while é que eu sei como o while funciona, mas Tá. esse com while com if no meio aí que não. Entendi. Tá bom. Então, a gente começa aqui com inicializando a nossa variável 0 e com 0. Len de números. Isso aqui
O resultado disso daqui vai dar 7, porque a gente tem 1, 2, 3, 4... Ah, não, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, len de números é 5. Tem uma função, eu chamei a função que fala para mim qual que é o tamanho da lista. Len é uma função, tá vendo que fica roxinho aqui? Então, ele perguntou qual que é o tamanho dessa lista números. E esse tamanho é 5. Tá, 5 mesmo. Tá. O while vai executar tudo que tem dentro dele. Então, a primeira coisa que ele vai fazer vai verificar. I é menor que len de números? 0 é menor que 5? Sim. Então, vamos entrar aqui dentro e vamos fazer tudo que tem aqui dentro. Primeira coisa que ele vai ver é, números de I é maior que máximo? Números de I. Como I está com 0, né? I está com 0. Então, números de I vai ser a mesma coisa que números de 0. Número de 0 é o valor da primeira posição da lista números. Então, números de I vai estar com 3. Ele vai ver, 3 é maior do que máximo? Máximo está com 0, então sim. Então, ele vai fazer máximo recebe números de I. Então, vou atualizar máximo com o maior que eu encontrei até esse momento. Então, o máximo que eu encontrei até agora é 3. E aí, vamos incrementar o I para ir para a próxima iteração. I é menor que len de números? Sim. Números de I, ou seja, números de 1, que é esse cara aqui, é maior que o máximo? 1 não é maior que 3, então não vou entrar dentro desse if, vou simplesmente incrementar o valor de I. 2. Tá, 2 é menor que 5? Sim, vamos iterar mais uma vez. Aí ele vai ver números de 2, que é essa posição aqui, é maior que o máximo? Ou seja, 7 é maior que 3? Sim. Vou atualizar minha variável máximo com números de I. 7. Então, vim aqui, 7. Incrementei I. 3. 3 é menor que 5? Sim. Então, ainda tenho valores na minha lista para olhar. Então, agora I está com 3. Ó, 0, 1, 2, 3. Estou olhando para essa posição agora. Se números de I, ou seja, 9, é maior que máximo, 7. Então, máximo recebe números de I. 7 vai receber. E aí eu vim aqui, I recebe I mais 1. Então, 4. 4 menor que 5? Sim. Então, vamos ver essa posição, que é a posição 4. Se números de I maior do que máximo, ou seja, se 4 é maior que 9, vou fazer a atualização. 4 não é maior que 9, então não vou atualizar. I recebe I mais 1, ou seja, I está com 5. Aí ele vai fazer 5 menor que 5, vai dar falso, ou seja, cheguei no final da minha lista, olhei todos os elementos da minha lista, e ele vai vir e vai dar print de máximo. Máximo vai estar com 9, que é o maior que eu encontrei, e beleza, achei o maior da minha lista. Fez sentido agora? Fez, mas é bem complexo. Dizer que eu nunca nem pensei em pensar dessa forma. Eu acho que tem duas partes principais do que está sendo feito aqui. A primeira parte é pensar no algoritmo. Então, assim, se eu quero encontrar o maior número que está numa lista, o que eu faço? Qual seria o jeito que você pensaria para... Eu quero, sabe, se eu tivesse ser humano, olhando para uma lista, e eu quero achar qual que é o maior número que está ali. Eu acho que mesmo a gente, que a gente tem que fazer, no mínimo, olhar todos os números que estão na lista, né? E ver qual que é o maior. Como que você faria para encontrar o maior número? Se você, ser humano, tivesse que achar o maior número daqui. Olharia todos os números, né, e veria qual que é o maior entre eles. Talvez Exatamente. tenha algum jeito matemático mais maluco de fazer isso, mas... Então, mas no fundo, assim, né, o que eu preciso é, no mínimo, olhar todos os números. Então, eu sei que, no mínimo, eu vou ter que fazer um while que percorre todos os números dessa lista, né? Isso daí, essa base, né, eu vou ter que repetir, porque eu tenho alguma coisa que olha todos os elementos dessa lista. E aí tem aquela coisa que, assim, o computador só vai lembrar se você pedir para ele lembrar alguma coisa, né? Então, você falou, eu vou achar qual que é o maior número dessa lista. Na sua cabeça, eu acho que até a gente faz isso mesmo. Qual que é o maior que eu achei até agora, né? Então, eu vou olhar aqui, 3, 1, 7, 9.
sabe? Então, o maior que eu achei até agora foi o 3, aí eu continuei olhando, o maior que eu achei até agora foi o 7. O maior que eu achei até agora foi o 9, então o 9 é o maior. Como essa lista é pequena, né, a gente consegue, numa batida de olho só, ver, tem um 9 aí. Mas se essa lista tivesse, por exemplo, 1000 elementos, eu iria ter que olhar tudo, né? Então o que eu tô pedindo pro computador é, olha tudo para mim e vê qual que é o maior que você encontrou até agora. Se você achar um que é maior que esse é o seu novo maior. Então, certo? A ideia vem disso aí. Primeiro a gente pensa no algoritmo, né? Eu tenho que olhar para todo mundo e eu tenho que encontrar qual que é o maior que eu vi até agora. Eu tenho que ir olhando para cada um deles. Se eu achar um número que é maior, eu substituo e falo que esse é o meu maior. Entendi. Eu acho que o mais complexo é que a gente está muito acostumado a olhar para esse igual e, tipo, entender ele como uma comparação e não como uma atribuição de valores. Sei lá, eles poderiam ter feito outro símbolo aí. Você olha assim, no seu cérebro, você tem que forçar o cérebro para entender que, tipo, pera lá, não é I igual a I mais tem, um. Tem umas linguagens que é assim, tem umas linguagens que é 2 pontos igual. Mas então, entendi. não. Esse cara aqui, isso é uma fonte de erros no código. Esse cara aqui é atribuição. Para comparar, é igual. Mas, viu, a atribuição até que Não, faz isso daqui sentido ser igual, né? é uma coisa que precisa acostumar um pouquinho mesmo. Oi, Caio, Flávio, não tá. Pelo menos aqui tá meio travando, não entendi o que você falou. a atribuição até que faz sentido ser o igual, porque, né, aquela variável é igual, entre aspas, àquela coisa que está na frente. O difícil é lembrar que o igual de verdade é 2 iguais. Pois é, isso não é muito intuitivo. Ok, tivemos mais alguns votos aqui. No geral, a maioria. Tivemos vários tipos de respostas aqui. A maioria das pessoas respondeu a opção números de 0. Mas tivemos também algumas pessoas que responderam -1 e algumas pessoas que responderam números de 5. Vamos ver aqui, então, ó. Lembrando que a gente tem aqui o índice 0, 1, 3, 4. Se eu tentar fazer números de 5, o Python vai reclamar, porque 5 não existe um índice 5 dessa lista. Então, o -1, ele sabe que ele tem que ir para lá, mas se eu passar do len, aí ele não vai dar a volta de novo e vai vir aqui para o primeiro. Então, a gente só pode indexar até 4, uma lista de 5 elementos. Então, isso daqui era uma coisa que temos um probleminha. Aí, a gente tinha outra sugestão, né? -1, o que iria acontecer nesse caso, né? Porque a ideia é funcionar para números negativos. Se a minha lista fosse -2, -3, -7, -9, -4, nós teríamos um problema, né? Porque ele iria dar a minha resposta -1 e -1 não está na lista de valores, porque -1 é maior do que todos os valores que de fato estão na minha lista. Então, eu também não podia inicializar com -1. A solução que a gente pode pegar aqui é usar um número da própria lista para inicializar o valor de máximo. Então, eu falo, o maior que eu encontrei é a primeira posição. E aí, eu poderia até começar o meu i com 1, e eu iria comparar todos os outros elementos da lista com esse primeiro valor aqui. Então, esse é um macetezinho que a gente tinha visto na outra aula. Eu posso inicializar essa variável simplesmente com um valor que faz parte dessa lista. Mas pode ser qualquer valor, Flávia? Pode ser qualquer valor, né? Porque aí não tem erro, né? Se eu vier aqui inicializar com números de 1, simplesmente a única coisa que vai acontecer é que eu vou fazer a comparação, né? De novo, vou comparar de novo. -3 é o maior? Ele vai falar, não, o meu maior atual é -3 já. Ele só vai continuar comparando. Posso pegar qualquer valor que tá aqui. O i ali é só para... Não entendi. O i é para... Por que você mudou para números de 1 e aí você mudou o i para 0? É que perguntaram, eu poderia inicializar com qualquer um? Sim, eu poderia inicializar com qualquer um, e o i é o que vai falar para mim qual que são os valores que eu vou olhar aqui. Então, se eu tivesse inicializado com números de 1, né, que é esse -3, eu simplesmente teria que olhar para todos esses valores aqui, né? Eu tenho que olhar para o -2 também.
Se eu Ah, começasse isso com entendi. 1, ele não ia olhar pro -2, e aí Ah, entendi, ele não entendi. ia achar. Valeu. Ok. Beleza, beleza. Parece que o pessoal aqui está fazendo alguma outra coisa, tá todo mundo se divertindo, inserindo valores em listas, sendo felizes, ok. Parece bom. Ó, vamos ver aqui. Tá. E aí é essa coisa aqui do inicializar com o primeiro valor. Certo. Vamos ver então um outro comando, que é o comando for, e ele também é um comando de repetição. Ele vai dar uma ajudinha para a gente não precisar ter essa variável i aqui. Então, ele vai facilitar um pouco para a gente fazer algumas repetições. A gente pode, por exemplo, fazer for uma variável em lista. Vamos ver. Né, que tinha a lista de letras, eu inicializava a minha variável i, que é a variável contadora, e vou aqui incrementando i para ir percorrendo a minha lista. O Python tem essa facilidade que eu posso simplesmente falar for letra em letras. Então, para cada letra em letras, imprime letra. Então, Cara, mas como assim? Ele entende que vocês o que parece letra. bastante com conjunto, né? Professora, mas o que é letra para ele? É, você não O for é como definiu. se fosse esse para... Oi? Eu acho que a minha internet tá instável, mas você não definiu Oi, Thiago? letra. Não entendi o que você falou. Ixi, será que sou eu que tô travando? Tá me ouvindo? Ai, caramba. Eu tô ouvindo, mas falei aqui que parece que a minha internet não tá muito legal. Parece que agora voltou, né? Deixa eu ver, fala aí. Ou não. Tá ouvindo agora? Tô ouvindo agora vocês, normal, sem... Mas tá com delay. Tá. Difícil a vida. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Posso... talvez eu... Vamos ver se agora melhora. Melhorou? Tô falando, Conectei tá no ouvindo? Wi-Fi. Tô ouvindo. Ainda tá com Tá. delay, mas enfim, não tem problema. O que eu e o Leonardo Tá, perguntamos é o que ele entende por letra, sendo que você não definiu. isso daqui é a declaração de uma variável que vai representar cada um dos elementos dessa lista. Então, esse letra é equivalente a letras indexado de i, com um i que vai aumentando de 0 até len-1. Então, é bem assim, igual eu faria na matemática, sabe? Para cada elemento x de um conjunto letras, né? Então, eu poderia, sei lá, ter chamado isso aqui de x. Para cada x pertencente a letras, eu vou escrever x. E aí ele imprime tudo. Então, isso daqui é simplesmente uma sintaxe um pouco mais simples para... Eu tenho uma variável e aí, para cada x pertencente a esse conjunto, nessa lista, eu vou fazer uma coisa com essa operação. Entendi. Aí, então, ele está declarando a variável aqui. Na hora que ele for usar x, ele sabe o que é x, porque ele sabe que x é o elemento que eu estou olhando atualmente do conjunto da lista letras. Isso aí facilita um pouco, aí a gente não precisa daquele i, né? Então, olhando lá para aquele exemplo do máximo, né? A gente substituiu aquele for que tinha... Eu tinha toda aquela coisa do 1, tal, menor do que len. Agora, simplesmente eu falo, para cada número que tiver nessa lista, se o número for maior que máximo, máximo recebe número. Fica bem mais enxuto o código. É um jeito um pouco mais simples de escrever. Oi, Igor. Professora, pro for tem como começar do último elemento da lista e ir no pro primeiro?
Tem, a gente vai ver, ele tem como, tem um step, eu acho que ele... a gente vai ver agora como que funciona. Ah, tá, ok, tudo bem, obrigado. Eu acredito que tem. E agora, como que é a sintaxe? Eu preciso dar uma olhada certinho qual que é a sintaxe, mas tem como eu olhar uma lista de trás para frente, sim, sem problemas. Nem que o jeito de fazer seja eu inverter a lista, tem uma função que inverte a lista e você olha de frente para trás. Aham, tudo bem, obrigado. Tá. Mesma coisa, eu estava mostrando o exemplo, eu inicializo ali o meu máximo com o primeiro, e aí o for, simplesmente aquela facilidade, eu não preciso lembrar de inicializar o i, eu não preciso lembrar de incrementar o i, eu só preciso falar que para cada elemento nessa lista aqui, eu vou andando nela. Tá. E aí tem essa função range que vai gerar uma sequência de inteiros para a gente, né? Se eu não tiver uma lista de valores, eu simplesmente quero fazer uma repetição um certo número de vezes, e eu quero fazer isso, né? E aí eu posso usar essa minha função range para gerar uma lista de valores que vão incrementando dentro de um certo intervalo. Range significa intervalo. E a gente, então, pode fazer... A sintaxe funciona assim. A gente chama a função range e essa função vai gerar valores de 2. É um intervalo fechado na esquerda e aberto na direita. Então, ele vai gerar de 2 até 5. 2, 3, 4, 5. A ideia aqui é que se eu colocasse... Eu não preciso colocar o começo, eu posso colocar só o fim. Eu posso fazer, por exemplo, um range de 6. Aí um range de 6 vai gerar para mim os valores 0, 1, 2, 3, 4, 5. E aí a minha repetição vai fazer certinho, vai repetir 6 vezes. Então, por isso que ele tem essa coisa meio esquisita de... Ele coloca o elemento do começo, que é o 2, mas o elemento final ele não coloca na lista que ele gera. Então, isso também é uma coisinha que precisa acostumar um pouco. Vamos ver aqui alguns outros exemplos do que eu posso fazer. Se eu começar o meu range em 1 e o final é 5, ele vai gerar 1, 2, 3, 4. Então, se eu fizesse uma repetição, né, com o que esse range gerou, ela iria pegar e executar para 1, para 2, para 3, para 4. E aí ia cair fora. Range de 0 até 4, gerou 0, 1, 2, 3, que seria, por exemplo, eu quero fazer uma repetição para uma lista de 4 elementos. Então, eu vou pegar e vou fazer essa repetição para range de 0 a 4. Ele vai pegar 0, 1, 2, 3, passou por todos os elementos da lista. Se você colocar um elemento final, um índice final que é menor do que o índice inicial, ele vai gerar para você um conjunto vazio, uma lista vazia. Esse range só serve, então, para inteiros... até para porque gerar uma sequência de não dá inteiros. para servir com float, né? Ele vai... Só dá para indexar a lista com inteiros, exatamente. Mas nesse caso ali da última... Não, pera, acho que na de cima. Aí, ó, list range 0 até menos 5, e aí ele colocou o vazio, porque você teria que colocar menos 5 até 0? Pra valer? Como o final... o final era menor que o inicial, né? Para ele gerar, certo, ele teria que colocar range menos 5, 0. Aí esse cara aqui... Deixa eu ver se eu consigo dar um print nisso. Precisa do list, eu acho, né? Precisa list mesmo. Tá. Aí sim ele gera menos 1, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Então, isso daí é outro jeito também, né, da gente, se eu quiser... Acho que para eu olhar... Não, isso era ali a lista normal. Tá, e aí, então, se eu colocar esse cara aqui que é menor, isso aqui vai dar vazio, o range não vai dar nada, então ele imprime para mim a lista vazia. Tá. E aí tinha aquilo que eu falei, que se eu não colocar o elemento inicial, ele assume que o elemento inicial é 0. Então, a graça desse cara aqui, de eu fizer um range de 4, range de 4 vai gerar 4 valores para mim, 0, 1, 2, 3. A ideia disso daqui é para poder usar com aquele for, sabe? A grande utilidade desse range é para poder usar com aquele for. Então, e aqui você também consegue falar para ele se eu quero mudar o valor pelo qual ele incrementa, né? Então, por exemplo, eu quero gerar uma lista de pares. Então, eu falo para ele que eu quero começar no 2, eu quero ir incrementando de 2 em 2,
enquanto for menor do que 10. Aí ele vai fazer 2, 4, 6, 8. Eu quero fazer uma lista que aumenta de 3 em 3, começando no 1, enquanto for menor do que 15. Aí vai 1, aumenta 3, 4, aumenta 3, 7, aumenta 3, 10, aumenta 3, 13, aí aumenta 3, seria 16, mas eu só quero valores menores que 15, então o 16 não entra. E eu posso também fazer com menos 1. Então, isso daqui é o que eu tinha pensado para quando perguntaram, eu consigo percorrer uma lista do fim para o começo? Consegue, usando esse range aqui com esse step menos 1, o passo menos 1, né? Eu poderia começar esse cara aqui com len menos 1 da lista, e aqui eu poderia colocar menos 1, né, para ele gerar até o 0. Então, ó, vamos ver aqui como percorrer uma lista do final até o começo. Vixe, Maria, o que eu apertei? Tá. Então, eu tenho aqui a minha lista. Eu vou ter os meus valores, sei lá, 5, 10, 15, 20, 25. E aí, agora eu quero imprimir essa lista do final para o começo. Então, for número in índice, vamos chamar esse cara de índice, que eu acho que vai ficar índice in list de range. Vamos ver quem que a gente precisa colocar no nosso range. Eu quero que o máximo seja len de lista menos 1, né? Porque o primeiro da lista ele vai incluir. Aí o final vai ser menos 1, porque eu não quero que ele inclua, eu quero que ele vá até o 0. E o step dele vai ser menos 1. Tá. Vamos dar um print, então, desse índice para a gente ver com o que está isso. Print de índice. Faltou os 2 pontos. Pô, é da hora que isso então faz você poder gerar uma PA tranquilamente, sem Sim. esforço nenhum, né? Uhum. Exatamente. Tá, então a gente viu. Oi, Leonardo. Volta lá no código. Uhum. Então, eu não entendi nada desse list, range, len, lista, menos 1, Tá. menos 1, menos 1. Tá, vamos lá. Bom, primeira coisa, então, estamos vendo que isso aqui está correto, está fazendo exatamente o que eu queria, que era gerar 4, 3, 2, 1, 0, para eu poder andar nesse vetor aqui, posição 4, posição 3, posição 2, posição 1, posição 0. Ok, esse código está fazendo o que deveria estar fazendo. Ótimo, vamos tentar entender, então, o que está acontecendo nesse cara. Primeira coisa aqui é que a gente tem o for, e eu vou querer o for, isso daqui é cada um dos elementos que está nessa lista aqui, nessa lista que eu estou gerando. List é simplesmente para eu fazer a conversão do tipo do que essa função range devolve para uma lista. Então, porque vocês viram quando eu peguei e imprimi... tá, é uma diferente lista, é porque eu confundi também. Lista de lista, assim, não li o AF no final, assim. porque quando eu dei um print desse range aqui, ele pegou e imprimiu para mim range de 4 menos 1 menos 1. Porque ele não é uma lista, ele retorna um objeto desse tipo range. Então, eu tenho que converter para lista. Aí, a hora que eu venho aqui e converto para list esse cara, aí ele colocou certinho para mim a lista 43210. Essa é a diferença. Por isso que eu tenho que fazer aquela conversão para list. Beleza. Então, agora vamos ver o que eu estou passando, né, para essa lista aqui. O que são cada um desses parâmetros. O range recebe 3 parâmetros. Começo, índice do começo. O final, que é o índice, né, seguinte ao índice final, né, porque eu não vou incluir ele na lista de valores gerados. Eu quero ir a todos os valores até o valor que for menor que esse do end. E o terceiro parâmetro é o passo. Então, eu quero contar de quanto em quanto. Então, a gente viu que, por exemplo, se o passo fosse 2, né, eu ia gerar 0, 2, 4, 6, 8, ao invés de gerar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Se o passo fosse 3, 0, 3, 6, 9. Tá. Esse índice percorre todos os valores da lista. Sim. Esse for aqui, essa sintaxe do for é para cada um dos elementos que está nessa lista, coloque o elemento que você está olhando atualmente na variável índice e faça alguma coisa com essa variável. Como essa lista aqui é uma lista de índices, né? Ela vai gerar 43210 para mim.
Então, aí eu chamei essa variável de índice. Qual a vantagem de utilizar isso ao invés de para imprimir a lista inteira? Não tem, isso daqui é só um exemplo, esse programa não está fazendo nada além de imprimir, mas a princípio seria um programa que está fazendo coisas com os elementos dessa lista, não só imprimindo eles. Ô, Flávia, Uhum. desculpa, mas eu não entendi qual a relação do 4, 3, 2, 1, 0 com 5, 10, 15, 20, 25. Eu não peguei muito, tipo, a relação dessa lista com o list. 4, 3, 2, 1, 0 são os índices desse vetor. Então, é 4, 3, 2, 1, 0. E 5, 10, 15, 20, 25 são os valores que estão nessa posição. Então, se eu fizer lista de 0, isso aqui vai imprimir para mim 5. Uhum. Então, a gente tem os índices, né? A gente tem isso aqui é a posição 0. Então, quando o índice estiver com 0, eu vou vir aqui e vou fazer lista de índice. Entendi. E aí, isso aqui vai imprimir para mim lista de 0, vai vir aqui 5. Tá, acho que entendi. Então, vamos muita calma vendo aqui o que esse range faz. Então, vamos por partes. Então, ele tem aqui os nossos 3 argumentos. O primeiro argumento é aqui o start. Esse aqui é o end. E esse aqui é o step. Tá. Quem que eu quero que seja o meu começo? Eu quero que seja o índice dessa posição. Eu quero começar no último, né? A ideia, a pergunta aqui era como eu faço para imprimir uma lista do final até o começo? Então, eu quero que o primeiro valor que ele vai gerar para mim nesse intervalo de valores seja o valor que corresponde ao índice dessa posição. O valor que corresponde ao índice dessa posição, a gente tem aqui, ó, esse aqui é o índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4. Ok. Então, eu quero que o primeiro valor desse range seja 4. Como eu posso conseguir esse 4, né? Sem de fato digitar aqui, tipo, 4. Isso daqui eu poderia ter digitado 4. Mas o que eu fiz foi, eu peguei qual é o tamanho dessa lista, len de lista vai retornar para mim o número de elementos dessa lista. O número de elementos dessa lista é 1, 2, 3, 4, 5. Então, len de lista vai retornar 5 para mim. 5 menos 1, 4. Então, len de lista menos 1 retornou exatamente para mim qual que é o valor que está aqui nessa do índice desse último valor aqui, desse último valor da lista. Aí, o segundo parâmetro é end. End, a gente lembra que é aquele, o intervalo, né, fechado na esquerda e aberto na direita. Então, eu quero que ele gere os valores para mim até que o valor chegue no valor que é antes do menos 1, que é o 0. Então, por isso ele vai gerar para mim de 4 e vai 3, 2, 1, 0. Esse menos 1 aqui é para dizer, tipo, ó, não gere para mim o menos 1. Se eu tivesse colocado 0 aqui, ele ia ter gerado 4, 3, 2, 1. E não ia ter colocado 0 para mim, eu não iria ler a primeira posição do meu vetor. Por isso que eu coloquei menos 1 aqui. E aí, no final, a gente tem o step. Step vai dizer para como que eu quero fazer para contar nessa lista. Então, eu falei para ele que eu quero que essa lista vá incrementando de menos 1 em menos 1. E aí eu gerei 4, 3, 2, 1, 0. Ela contou do 4 até o 0. Fez mais sentido agora aqui que essa coisa aqui estava fazendo? Professora, eu entendi. Eu só fiquei um pouco na dúvida do porquê você usou ali for índice. Sim, Tipo, índice é uma palavra índice é o nome da minha variável. Não, é o nome da minha variável. Eu podia ter chamado do que eu quisesse. Se eu quisesse ter chamado de x, eu podia ter chamado de x. Poderia ter chamado de i. Mas o que eu estou gerando aqui são os índices, né? Eu estou gerando esses caras aqui. Então, eu poderia ter uma variável valor, recebe, lista de índice. Então, é essa a grande diferença do que é o valor e do que é o índice da lista, né? O índice são esses caras que estão aqui em cima em vermelho, e o valor são esses caras que estão aqui, de fato, dentro da lista. Então, com isso daqui,
eu vou gerar esses valores vermelhinhos aqui. E aí eu posso usar esses valores vermelhinhos aqui para indexar as posições da minha lista e acessar os valores que estão nela. Então, tipo, o comando do for, ele já entende que qualquer variável que eu colocar ali, eu estou me referindo a todas as variáveis da lista. O for entende que essa variável aqui é referente a essa lista daqui. Qualquer lista que eu colocar. Se eu tivesse colocado lista aqui, eu colocaria for valor em lista, e aí eu poderia dar print de valor. E isso ia imprimir a lista do primeiro elemento até o último. Entendi, professora. Obrigada. Professora. Uhum. Você apagou? Pode falar, Tom. Eu pergunto aqui, no range, ele termina tanto ou na esquerda do meu último do end ou na direita do end, né? Dependendo do step. Depende da direção, depende do step, né? Entendi. Ok. Tá, tô pensando aqui. Talvez o que a gente Professora, poderia... Oi, pode falar. eu não entendi exatamente qual que é a função do for e do in. O que exatamente ele faz? Tá. O que ele tá fazendo ali? O for significa para cada. Então, para cada valor, e o in é pertence. Então, para cada valor que pertence a essa lista, faça uma coisa com essa variável. Então, ele vai pegar, vai olhar para o primeiro valor da lista, jogar esse valor em valor, posso fazer alguma coisa com ele, e aí ele vai olhar para o próximo. Próximo valor da lista, joga isso em valor, faça alguma coisa com ele. Próximo elemento da lista, joga em valor, faça alguma coisa com ele. Então, isso daqui é do mesmo jeito que funciona na matemática, sabe? Se você tem para todos os elementos desse conjunto, alguma coisa é verdadeira. Então, esse cara vai simplesmente passar por cada um dos elementos do conjunto e aí você pode fazer o que você quiser com aquele elemento. Ele vai simplesmente... E aí você não precisa daquela variável i, não precisa indexar, não precisa fazer tudo aquilo. Simplesmente é um atalho da sintaxe para você poder já acessar direto o valor, sem ter que se preocupar com os índices dele. Tá vendo? Ó, se você faz isso aqui, você não precisa nem saber quais são os índices, não precisa nem saber onde começa o seu vetor. Ele simplesmente vai fazer tudo para cada uma das posições da lista. Entendi. Então ele vai atribuir o valor da lista, né? Isso, um exatamente, componente ó. do vetor. Exatamente, ele pega os valores, ó, tô dando print de valor, ele veio aqui e imprimiu 5, 10, 15, 20, 25. Entendi. Então a ordem importa muito, tipo, na lista. Na lista é um nome para vetor, tipo? No Python, isso daqui chama lista. É a mesma coisa que um vetor. Tipo, no C, isso daqui seria um vetor. Você não tem lista, você tem vetores. Então, Entendi. uma lista é a mesma coisa que um vetor. Esse índice percorre todos os valores da lista. Não, tá, essa ali já foi. No caso que você teve que criar a lista do range, porque você quer especificamente os índices e não os valores de cada índice. Exatamente. Se eu quiser usar o range, eu estou gerando os índices e não os valores. Então, por exemplo, eu queria percorrer a minha lista do fim para o começo, então o que eu fiz foi gerar os meus índices que começavam no índice do último e iam até o índice do primeiro, e aí eu conseguia acessar o meu índice. Então, sim, é para isso que eu usei o range aqui. Então, por exemplo, vamos ver um exemplo mais simplesinho do que o range faz. Tá. Então, para cada i na lista range de 100, né? A gente lembrou que quando eu não coloco o primeiro valor aqui, ele começa com 0. Então, essa frase será impressa 100 vezes. Ele simplesmente vai repetir essa operação 100 vezes, porque ele vai para cada valor que está nessa lista aqui. Essa lista é 0, 1, 2, 3, até 99. Então, ele vai imprimir essa frase 100 vezes. E aí eu posso mostrar para vocês, por exemplo, se eu tiver o meu i aqui, de fato, ele imprimiu 100 vezes. Olha, ele está imprimindo cada um. Foi do 0 até o 99. Começou no 0 e foi até 99. Essa é a grande utilidade do range, é você fazer exatamente isso. Eu quero ter uma coisa que repita 100 vezes. Então, simplesmente usa range de 100, ele vai gerar uma lista para você com 100 números e você vai poder fazer um for
com essa lista e fazer alguma coisa 100 vezes. Se eu quiser fazer isso um número n qualquer, posso fazer n int input quantas vezes. E aí eu vou aqui, então, e do meu n. Então, por exemplo, eu quero 5 vezes. Imprimiu, essa frase vai ser impressa n vezes. Professora, dá pra deixar i mais 1, né? Do lado do print para ficar tipo de 1 a 100, em vez de 0,99. Poderia. Se eu viesse aqui e escrevesse i mais 1. Agora, quantas vezes? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu poderia também vir aqui, né, e fazer range de 1 até n mais 1. E aí esse cara ia gerar para mim também 1, 2, 3, 4, 5. Gente, desloquei. Tá. Então, vocês vejam que a utilidade, o negócio desse range é exatamente esse cara aqui, sabe? Não, eu poder utilizar, eu quero uma repetição que faça n vezes alguma coisa, eu uso range de n, jogo ele no for, e aí isso vai fazer para mim alguma coisa n vezes. Tá, no comando for não precisamos especificamente converter a sequência de inteiros gerados pelo comando range. Tá, se eu não quiser isso daqui, né, se eu não quiser de fato usar esse i para nada, vamos ver se... eu não preciso jogar aquele list lá. Dá um exemplo assim, ó, eu posso simplesmente vir aqui, for i in range, essa frase será impressa n vezes. 5, ok. Mas aí vamos ver o que acontece se eu quiser imprimir esse i. Só por curiosidade. Imprimiu direitinho. Então, aquele list que ele colocou aqui, isso daqui é opcional se eu estiver jogando esse range. Ai, meu Deus, por que ele colocou esse list, então, para começo de assunto? Ô, Flávia. Oi. Aqui deu um erro de sintaxe por causa do 2 pontos depois do for, na linha do for. Eu não entendi por que ainda. Tem Tipo, que ter o igual... 2 pontos. Não, tem que ter. Eu coloquei, aí ele grifou vermelhinho aqui no idle falando que deu erro de sintaxe. Cola pra mim o que tá escrito nessa linha. O que Eu você escrevi escreveu? igualzinho o que você... Ó, aí. Vamos ver. Peraí, ó. Parênteses, abriu, fechou. Abriu, não fechou. Onde? Aqui, na linha do N, ó. Esse cara que tá faltando. Nossa, então por que ele grifou o negócio de baixo? Porque aí ele pegou e tava tentando procurar o fechar desse parênteses, e aí esse fechar aqui ficou para esse abrir, e aí ele ficou confuso. Nossa, entendi, valeu. Ô, Flávio. Oi. Então, o comando range, ele por si só não é uma lista, ele não gera uma lista, mas quando a gente usa ele no for, o Python esperto já entende que a gente quer que ele seja uma lista. Isso mesmo. O Python sabe pegar os valores que estão no intervalo, né? Range é um intervalo, ele sabe iterar com os valores do intervalo. Então, aqui a gente tem outro exemplo, né? Que é aquilo que falaram, se eu quiser imprimir, então, de 1 a 100. De 1 a 100 eu posso começar o meu range com 1, e aí o end vai ser 101. Então, esse cara aqui imprime tudo de 1 a 100. Um a 100, fim do programa. Ou então a gente podia, né, fazer aquela outra coisa. Começa aqui com 0 e aqui eu imprimo i mais 1. Então aí posso colocar aqui de 0 a 100. Imprimo i mais 1. E aí, se eu quiser, eu posso tirar esse 0 aqui, porque significa a mesma coisa. Imprimindo todos os números inteiros de 1 até n. É
é aquele exemplo que a gente já tinha visto. Eu leio aqui meu número n, vou de 1 até n mais 1, e ele imprime para mim. Ah, vamos ver um exemplinho um pouquinho mais legal, então, aqui. Imprimir as potências de 2. Ele vai, né, a gente pode usar aquele comando de exponenciação, mas vamos fazer de um jeitinho diferente. Vamos calculando, multiplicando de 2 em 2. Então, digite um número inteiro positivo, ele quer imprimir as n primeiras potências de 2. Então, eu comecei aqui potência com 1, vou multiplicando de 2 em 2 o valor que está dentro dessa potência, e isso vai gerar para mim as potências de 2, as n primeira potências de 2, porque eu vou repetir isso n vezes. Então, para cada i em range de n, isso repete n vezes o comando que está aqui dentro. Então, vamos ver aqui, por exemplo, 10. Legal, foi 2, 4, 8, 16, 32, 64, legal. Foi até 2 elevado a 10. Tá, a gente poderia também ter feito, né, se eu quisesse fazer isso com o operador de potência, o operador de... Tá, eu poderia... O que acontece se eu tivesse feito print de 2 elevado a i? Mais 1, né? O que isso aqui faria? Ah, ó, isso aí também faz o que eu quero, porque o range vai gerar para mim os valores de 0 até o n que eu digitar, né? Então, ele gerou 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, eu imprimi aqui 2 elevado a 1, depois 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. E aí, ele imprimiu para mim as potências de 2. Então, isso seria um outro jeito de fazer isso daqui. Então, só esse range de n vai gerar os inteiros para mim que eu quero e vai atribuindo nessa variável i. Ele simplesmente atribui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até 8, 9, porque eu digitei o n era 10, né? E aí, com i mais 1, eu conseguia gerar o que estava aqui. Tá fazendo sentido? Não sei se isso está indo muito rápido. É uma coisa, eu acho que talvez a hora que vocês forem testando, fazendo por vocês, vai ficar um pouco mais simples. Professora, a lista de exercícios que está do site do M62, dá para fazer agora? A lista 2, no caso. Tá. Lista 2. Eu acho que tem mais algumas coisas de comando de repetição que eu ainda não passei para vocês. Talvez precise de break, precise de continue. Dá para vocês fazerem, acho que os primeiros, talvez. Eu tinha esquecido que como não está marcado exercício aqui, eu ia passar para vocês fazerem esse de exponenciação para ver como que... para vocês treinarem como que fazia isso. No começo da próxima aula, eu vou tentar trazer alguns exercícios para vocês tentarem... vocês vão ter aula de laboratório, né? O laboratório de vocês ainda não vai ser de comando de repetição, eu acho. Cadê? Não. Comando de repetição, tá. O laboratório de comandos de repetição vai ser o que vai sair no dia 6, então é o da semana que vem. Então, para esse laboratório 3 que vocês têm ainda é comandos condicionais, e o da semana que vem, vocês vão ter 2 laboratórios de comandos de repetição. Então, vamos treinar bastante na quinta-feira, eu vou tentar pegar uns exercícios, no final desses slides aqui, tem uma sessão só de exercícios, com um monte de exercícios que eu vou dar tempo para vocês fazerem em grupo, tá vendo? Tem programas que calculam várias coisas, imprimir os divisores, e determinar se o número é primo, fatores do número primo, então vai ter muito exercício de matemática para vocês se divertirem. Mas a gente ainda tem algumas coisinhas para ver, ó. A gente está aqui em comando for, ainda tem comandos break e continue e laços aninhados. Tem algumas coisinhas ainda mais que isso, mas eu vou tentar então preparar alguns exercícios para a aula que vem para ver se vocês estão acompanhando legal isso daí. Essa matéria, a gente ainda tem bastante tempo nela. Não, ai caramba. Sempre eu clico tudo errado nas planilhas. Ela tá aqui, eles colocaram naquela lista, planejado pra gente ver comandos de repetição essa semana inteira, né, dia 31,
e dia 2, e mais aí semana que vem a gente tem feriado, não tem aula na terça-feira da semana que vem, porque é 7 de setembro. Então a gente vai ter 1, 2, 3 aulas de comando de repetição até o dia 9. Então vai dar tempo da gente ver bastante coisa disso aqui na quinta-feira. Vamos ver se a gente consegue já começar a fazer alguns exercícios. Beleza? Não se preocupem se vocês não tiverem entendendo alguma coisa, se tiver alguma coisa que pareça meio misteriosa por enquanto, a hora que vocês sentarem para fazer, acho que vai ficar um pouquinho mais claro. Vou tentar, aula que vem, trazer mais exercícios para vocês, então. Então, vamos fazer o seguinte, quem já quiser sair para almoçar, fiquem à vontade. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser ficar mais um pouco, aí também vou tirar dúvidas, alguma coisa, se alguém Tchau, quiser. Flávia. Obrigado, viu? Tchau, tchau, até quinta-feira. Tchau, Flávia. E boa diversão para vocês amanhã na aula de laboratório. Tchau, professora. Muito obrigado. Tchau, tchau, Professora, gente. se a gente já fez laboratório, nem precisa ir, né? Não faço ideia de como que funciona, né? Eles não estão controlando presença, então também imagino que não, né? Não sei se eles estão ensinando alguma coisa para vocês no começo. Na última aula que eu fui, eles só ficavam lá, tudo quieto, esperando alguém perguntar alguma coisa do laboratório, assim. Então, é uma monitoria específica para entendi. Então você já entregou o laboratório, né? Nem faz muito sentido. Acho que outra coisa que eu posso tentar fazer para vocês é preparar aquele resuminho dos comandos, né? Vou pegar e vou colocar um resuminho de todos os comandos, jogar num doc para vocês olharem. Tá. Tchau, Flávia, daqui. Tchau, tchau. Oi. Antes de eu me despedir, eu só queria comentar que eu achei fantástico esse comando do for aí. Ele facilita, né? Ele Porque é bem. você transforma Você consegue pegar um elemento arbitrário da lista e mandar o programa fazer o que você quer que faça com ele, né? Ele faz para todos os elementos da lista. Pois é, ele é bem mais fácil que o while, né? O while você tem que lembrar de várias coisinhas, o for ele meio que dá uma facilitada para você. Embora o que eu percebo é que como as pessoas aprendem o while primeiro, elas ficam meio presas no while e elas não gostam do for. Elas não querem mudar do while pro for, porque eu entendi como o while funciona, o while faz sentido, você tem a variável ali, eu tô fazendo mais um nela. A pessoa olha mais, enxerga mais o que tá acontecendo, aí ela acha o for muito mágico. Então existem pessoas que amam for, existem pessoas que odeiam for. Mas o que eu percebo na prática é que com o passar do tempo as pessoas começam a gostar mais do for, porque ele é fácil, assim, quando você entende como ele funciona, ele é mais fácil, você não precisa se preocupar tanto com... Pô, me parece bem difícil ter que fazer aquele while pegando o elemento i, somando i mais um. Não é toda assim, vez. não é o fim do mundo, mas também não... as duas coisas são equivalentes, né? Vai do gosto do programador. Então, eu também gosto que ele já declara a variável aqui. Eu acho isso prático. Beleza. Mas alguém tem alguma dúvida? Tchau, tchau. Para quem for sair, se alguém quiser mais alguma coisa, quiser que eu repasse, a gente ainda tem assim uns 10 minutinhos. É que eu sei que não adianta passar muita matéria nova, porque tá todo mundo já pensando no almoço e não... Todo mundo quer sair, não adianta eu ensinar mais coisa nesses últimos 10 minutos. Mas se alguém quiser que eu repasse alguma coisa, fale alguma coisa, agora é um bom momento para isso, para passar alguma coisa com mais calma. Acho que de dúvida não tem nada, não. Tranquilinho. Beleza. Qual é a facção que você joga no WoW lá? Tá, eu vou encerrar então a gravação. Tá gravando aí, nossa. Vou encerrar a gravação, que é a parte que importa para as pessoas. Aí todo mundo vai ficar com dúvida. Nossa, aí ninguém vai saber a resposta. Que facção do WoW eu jogo? Só quem fica no fim da aula descobre. Exato.